Glórias a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, na Praça de Jundiaí, para anunciar a palavra de Deus e levar para todas as pessoas a mensagem verdadeira e especial do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, ele priorizou, para o ser humano a sua palavra e a sua mensagem. A Bíblia fala que quem despreza a palavra nunca prosperará, não vai prosperar, tá? Então, se a pessoa quiser algum dia ser abençoado pelo Senhor, ter um relacionamento bom com Deus, ele vai ter que ter um relacionamento com a sua palavra. Ele vai ter que meditar e ler a sua palavra para que então Deus faça parte da sua vida. Porque se isso não acontecer, não haverá meios nenhum, da pessoa receber alguma bênção de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu ouvir pela palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a fé começa a brotar em seu coração. Por isso que quando Cristo ele pregava, ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E lá em Apocalipse a Bíblia fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouve. Quem não tem, paciência. O que é que você pode fazer? A pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ter um relacionamento com Deus, então ela não vai prosperar de jeito nenhum. Ela pode até enriquecer, ela talvez vai, mas prosperar ela não vai, não vai prosperar. E eu gostaria de falar com os irmãos, não só com os irmãos, mas com as pessoas que vão receber esse vídeo, que hoje em dia as pessoas elas estão perdendo, vamos dizer assim, o relacionamento com Deus. Apesar de Deus fazer de tudo por onde se aproximar do ser humano, o ser humano faz de tudo por onde se afastar de Deus. E isso já está acontecendo nos nossos dias de hoje, por isso que as coisas andam piorando do jeito que estão piorando. Meu amigo, o pecado, ele causa muito estrago e muita desgraça na vida da pessoa. O pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, Está lá em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. E por quê? A teologia ela define a palavra pecado como sendo errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque o alvo nosso é Jesus Cristo, é a salvação. Tem que ser o alvo de todo ser humano e de toda a humanidade. Nosso alvo tem que ser direcionado para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Então nós temos que estar com o nosso alvo, com nossos olhares voltados para Cristo e para Deus. Então quando você comete o pecado, essa visão sua, esse olhar seu, se desvia para aquilo que não tem proveito nenhum. E você começa então a errar o alvo, que é a salvação, que é Jesus Cristo. Então por isso é que você e eu e todos nós devemos estar com a mente firmada em Deus. Mas aí a pessoa fala: mas eu não gosto dessa ideia da existência de Deus. Tem muita gente hoje que diz que não acredita em Deus, que diz que Deus não existe, que não gosta desse negócio da existência de Deus. Mas, o que acontece lá no Salmo 14, verso 1, a Bíblia fala o seguinte: diz o nécio no seu coração, não a Deus. Diz o nécio, o ímpio no seu coração, não a Deus. Todavia, como homem morrereis e perecereis como qualquer dos príncipes. Então, a pessoa deve se lembrar que por mais que ela viva aqui nesse mundo, tendo alegria, tendo gozo, tendo paz, a própria Bíblia já fala isso, acho que é Eclesiastes, ela deve se lembrar do dia e da negrura das trevas, porque esses dias hão de serem muitos. Hão de serem muitos. Para quem não tem Deus e para quem não tem Cristo, esses dias vão ser eternos. Então, por mais que a pessoa tenha riqueza, por mais que a pessoa tenha prazer aqui nesse mundo, por mais que ela tenha prosperidade, ela deverá se lembrar que um dia ela vai partir desse mundo. Todos nós vamos partir aqui desse mundo. Não vai ter ninguém aqui que vai ficar para semente aqui não. Quer queira, quer não. Até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conheceu a morte. Só que ele conheceu a morte por nossa causa. Conheceu a morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, até isso que se conheceu a morte. Agora, nós conheceremos a morte
mas porque a morte física faz parte de toda a humanidade. Seja crente, seja ímpio, tema a Deus, não tema a Deus, a morte física vai fazer parte de todos nós. Os discípulos de Jesus, todos eles morreram e conheceram a morte, alguns até com sofrimento, como por exemplo Paulo foi enforcado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Tiago foi morto ao fio da espada, e assim foi. Então todos conheceram a morte, mas só que tem uma coisa, a morte não é o final de tudo, a morte não é o encerramento de tudo, a morte é o início de uma vida, né, eterna, que pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo da escolha que você fez aqui, o que nós fizemos aqui. Ela vai ser boa se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por Ele. Né? Ela vai ser boa, porque Cristo falou assim na sua palavra, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E lá na ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo falou assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus é a vida. Quem crê nele, né? Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então o cara não precisa fazer muita coisa para ser condenado. Ele não precisa sair matando, roubando, destruindo. O fato dele não crer em Cristo, ele já está condenado. Se morrer daquele jeito, ele vai para o sofrimento eterno. Por isso que é importante que a pessoa crê que Jesus Cristo é o Senhor. Crê que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Né? E, como eu disse, a pessoa vai seguir dois caminhos. Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 7, verso 13, ele diz o seguinte, entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Apertado, porém, é o caminho que leva à salvação, e poucos há que o encontrem. Ou seja, tem duas situações para essa porta. Primeiro, você tem que encontrar a porta. Né? E quem é a porta? Jesus. Ele falou assim na sua palavra no Evangelho de João, eu sou a porta de entrada das ovelhas. Todos que entrarem por mim, salvar-se-ão. Então Jesus é a porta de entrada das ovelhas. Quem entra por ele, salvar-se-á. Então, você tem que encontrar essa porta, que é Jesus. Mas depois de você encontrar essa porta, você tem que entrar por essa porta. Não adianta só entrar pela porta e ficar olhando para ela. Você já viu uma pessoa ir num certo lugar e chega lá, precisa entrar num certo recinto, num prédio, olha para a porta de entrada e fica só olhando para ela e não faz nada? Eu nunca vi. Né? A pessoa tem que entrar para que alguma coisa aconteça. E assim é Jesus. Se a pessoa já creu que Jesus Cristo é o Senhor, ele tem que entrar por essa porta. E como é que ele entra por essa porta? Através da profissão de fé. Né? Através da profissão de fé. Quando ele crê em Jesus Cristo e ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, né? Naquele momento, a Bíblia fala que ele passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida como quando tivemos um encontro com Jesus, quando cremos na sua palavra, quando cremos no seu Evangelho. Nós passamos da morte para a vida. Né? E a Bíblia fala lá em Gálatas, né? Acho que é o capítulo 1, a Bíblia fala que, tendo uma vez ouvido a palavra de Deus, e na sua palavra, no seu Evangelho também crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, não é uma coisinha simples que aconteceu com nós. Aconteceu uma coisa grande com nós, uma coisa poderosa. O Criador passou a habitar em nossos corações no dia que nós aceitamos Jesus Cristo, no dia que nós cremos na sua palavra e no dia que nós ouvimos o seu Evangelho, né? E aceitamos a sua palavra, naquele dia, Deus passou a ser um morador residente e fixo na nossa vida. Por isso que nós temos a salvação, porque nós temos o selo da salvação, né? Qual o selo da salvação? É o Espírito Santo. É Ele que é o sinal de Deus em nós. É Ele que é aquele que intercede por nós perante Deus com gemidos inexprimíveis. Então nós temos um relacionamento profundo e forte com Deus. Uma coisa que o ímpio não tem. A pessoa que não tem Deus, que não tem Cristo, não tem. O nécio que diz que Deus não existe, não tem. Mas nós temos essa afinidade com Deus, porque Ele habita em nossos corações, habita dentro de nós. E como Ele habita dentro de nós, então nós não temos nenhuma dificuldade de podermos nos achegar a Ele. Tudo que nós precisarmos, Ele está pronto a fazer. Foi a boca de Jesus Cristo que falou. Evangelho de João, capítulo 15, Jesus Cristo diz o seguinte, ó, se vocês guardarem meus mandamentos, né, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Olha que palavra boa, né? Olha que palavra maravilhosa. Se vocês guardarem meus mandamentos, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Jesus Cristo não recusou nada para ninguém, não. Né? Ele não recusou, é tudo.
entendeu? E lá em João capítulo 14 ele diz o seguinte: quem me ama, guarda meus mandamentos, né? E na sequência ele diz: se alguém me ama, né, será amado por meu Pai, e viremos para esse homem e faremos nesse homem morada. Então, se você ama Deus, se ama Cristo, você guarda os seus mandamentos, você vai realmente, Deus vai fazer morada em você. Você não vai ser mais uma pessoa igual como você era antigamente, né? Aquela pessoa apática, aquela pessoa triste, angustiada. Você vai ser agora uma nova criatura, uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Como a Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? A Bíblia fala: agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, né? Eis que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, tudo para nós se fez novo, nós estamos vivendo uma nova vida, né? Uma vida abençoada, uma vida de comunhão com Deus, quer tenha dinheiro, quer não tenha dinheiro, né? Quer tenha prosperidade, quer não tenha prosperidade, nós somos de Jesus, nós somos de Deus. E essa alegria ninguém pode tirar. O próprio Jesus Cristo falou assim, ó, e essa alegria ninguém vola tirará, não vai tirar, não tem como tirar, né? O apóstolo Paulo, ele tinha tanta certeza da sua salvação, e ele gostava tanto da ideia de estar com Jesus, que ele falava assim, ó, tendo o desejo de partir, né? E estar com Cristo, porque isso ainda me seria melhor. Mas aí ele fala assim: mas por amor de vós, acho que será mais proveitoso que eu fique. E tendo essa certeza, sei que ficarei, para proveito vosso e gozo da vossa fé. Mas ele tinha vontade de partir, tinha vontade de estar com Deus, porque ele não queria mais nada que esse mundo. Ele mesmo fala na sua palavra: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, né? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo não tinha mais interesse em nada, não tinha interesse em filosofia, não tinha interesse no conhecimento terreno e material. Ele mesmo falou assim, ó, eu tenho essas coisas como perda, como esterco para poder ganhar a Cristo, né? Para poder ganhar a Cristo. Então ele reputou como esterco o conhecimento terreno que ele tinha, das filosofias, do conhecimento terreno e material, da ciência. Ele reputou tudo isso como esterco pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele valorizou em grande escala, né, a palavra de Deus, valorizou em grande escala o Evangelho de Cristo. Lá em Romanos capítulo 1, ele fala o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não se envergonhava do Evangelho, não se envergonhava de apanhar, não se envergonhava de ser chutado, de ser xingado, de ser ofendido. Ele não tinha vergonha, né? E nós não devemos ter vergonha, porque o próprio Jesus Cristo proibiu nós de termos vergonha. Ele mesmo falou assim na sua palavra, lá em Mateus: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei diante dele, diante do meu Pai e de seus anjos. Mas se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Tá certo? Então ele vai confessar o teu nome, ele vai confessar o meu também. Mas a gente não pode ter vergonha do nome de Jesus, não podemos ter vergonha de anunciar o Evangelho, não podemos ter vergonha de anunciar a palavra de Deus. Tem gente que está acanhada dentro das igrejas, né? Está meio acanhadinha. Esse negócio de evangelho. Tem gente que acha até ridículo. Eu já até peguei pessoas que crente achando ridículo o trabalho que se faz de pregar o evangelho numa praça pública, de se expor. E tem gente que até estranha, fala: mas nossa, mas isso ainda está sendo feito ainda? Isso ainda existe ainda? Sabe por quê? Porque as pessoas dentro das igrejas estão se afastando de Deus, de Cristo. Sabe por quê? Por causa disso aqui, por causa disso aqui, por causa de prosperidade, por causa de dinheiro. Meu amigo, se você estiver dentro de uma igreja, você vai saber que as pessoas que menos cooperam com o Evangelho, que menos ajudam o Evangelho, é justamente quem está com a vida arrumada. Quem está com a vida arrumada. Quem chega atrasado, quem sai mais cedo, quem não está nem com nada. Porque ele está com dinheiro no bolso, então ele quer curtir esse mundo, ele quer curtir a vida, né? Ele está sem juízo. Ele não está colocando a sua mente e seu coração, né, no reino de Deus. Ele não está colocando. Então ele não está querendo aproveitar esse mundo aqui, andar de carrinho para cá, carrinho para lá, viagem para cá, viagem para lá, fazendo compra para cá, compra para lá, né? E descumprindo e também desconhecendo aquela ordem que Cristo deu. Ele falou assim, lá no Evangelho de Mateus: assim como foi nos tempos de Noé,
comiam e bebiam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e fechou a porta e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Tem crente que está desapercebido, meu amigo. Está desapercebido. Parece que está dormindo no sono. Parece que não acorda de jeito nenhum. Lá em Efésios, a Bíblia fala pelo apóstolo Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te da sepultura e Cristo te esclarecerá. Então tem que se levantar, meu amigo. Tem que se erguer. Não pode ficar pegando só o dinheiro e guardando na conta para ver a conta crescer. Tem gente que está com a vida totalmente arrumada, ganha de tudo quanto é lado, ganha de tudo quanto é meio. Ganha da aposentadoria, ganha do salário que recebe, ganha de mais alguma outra coisa, mas não ajuda a obra de Deus de jeito nenhum. Não ajuda o missionário, não ajuda o pregador, não se importa com nada. Essas pessoas parecem que estão vivendo como se fosse Alice no País das Maravilhas, né? E vão pagar um preço caro. Porque a Bíblia proíbe que a gente acumule dinheiro, acumule bens aqui nesse mundo aqui. A própria boca de Cristo falou assim, ó, lá em Mateus ele diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, aonde os ladrões minam e roubam, aonde a ferrugem tudo corrói e as traças corrói. Mas ajuntai tesouros no céu, aonde lá os ladrões não minam, não roubam, a ferrugem não corrói e as traças não rói. Porque aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro está na palavra de Deus, está no Evangelho, está na palavra de Deus, teu coração vai estar aqui. Mas se ele estiver no dinheiro, né, então o teu coração vai estar lá também, e você pode estar perdido, porque Cristo falou assim, ó: não podereis servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um e desagradar o outro, ou amar a um e odiar o outro. Você não pode servir a Deus e a dinheiro. Não pode. É a boca de Cristo que está falando. Não que você não deva trabalhar, nem acumular o seu dinheiro na conta. Não é isso que eu estou dizendo, não. Vou pegar todo o seu dinheiro e trazer tudo para a igreja. Também não é isso, também não. Tá bom? O que eu estou dizendo para você é para que você não se exceda em coisas, né, que podem servir de danos e de prejuízo para você um dia. Né? Uma certa feita, Jesus que estava pregando, e um certo homem extremamente rico, mas muito rico mesmo, se aproximou de Cristo e falou assim: mestre, que faço eu para ter a vida eterna? E aí Jesus Cristo falou assim para ele, ó: guardas os mandamentos? E aí o riquinho perguntou assim para ele: quais? E aí Jesus Cristo falou: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, né? Não honra pai e mãe, né? Guarda o sábado, e assim foi falando. Falou todos os mandamentos. E aí no final o riquinho falou assim: ó, Senhor, tudo isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade. E aí ele já estava se vangloriando, né? Já estava se vangloriando. Falou: oh, que bom, né? Se é para guardar os mandamentos, eu já estou guardando os mandamentos. Que mais? Aí ele pergunta assim para Cristo, como que quer tentar a Cristo e se justificar, né? Diante de Cristo. Que me falta ainda para ter a vida eterna? E aí Jesus Cristo fala assim para ele: se você quer ser perfeito e entrar na vida, pega tudo que você tem, teus bens, teu dinheiro, vende tudo, dá tudo isso aos pobres, aí você vem e terás um lugar no céu. E aí o que aconteceu? O homem, parece que o chão do coitado desapareceu. Simplesmente sumiu o chão dele. Aí ele ficou cabisbaixo, triste, e foi saindo, né, de ré, como que está caindo fora. E diz a Bíblia lá em Lucas, que Jesus Cristo, quando olhou para ele, Jesus Cristo o amou. Ele o amou, não teve ódio dele não, ele o amou. Mas aí, Jesus Cristo fala assim para as pessoas, assim, ó: quão difícil é para um rico entrar em meu paraíso, entrar no céu, né? Quão difícil é. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico em meu paraíso. E aí os homens perguntaram assim: mas Senhor, então quem poderá então se salvar? E aí Jesus Cristo fala assim para eles: ó, ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, essa palavra agulha aí não quer dizer de repente aquela agulha que você de costurar. É que as portas de Jerusalém, o muro de Jerusalém, tinha umas entradinhas pequenininhas, onde só passava um camelo e uma pessoa. Então o camelo não passava com a bagagem, nem a pessoa passava com a bagagem. Para você passar, você tem que primeiro passar o camelo, depois passar e por último passar a bagagem. Não dá para passar todos eles ao mesmo tempo, porque era muito afinadinho, né? Isso era agulha. Assim também é a dificuldade para se entrar no reino de Deus. É isso que Cristo estava dizendo. Se a pessoa não renunciar, não tiver renúncia aqui nesse mundo aqui, ela não vai ter sorte com Deus.
Não vai ter sorte com Deus. O próprio Jesus Cristo falou assim na sua palavra, lá em Mateus: quem não renuncia a tudo quanto tem e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Essa renúncia aí, não é a renúncia só do pecado, da carnalidade, não. É a renúncia das cobiças, né? Das cobiças, das ganâncias. A pessoa quer acumular bens aqui nesse mundo, né? Quer muita coisa aqui nesse mundo, quer aproveitar esse mundo. Então, se você não renunciar a isso e der a sua vida para Cristo e para Deus poder te usar, é triste ter que falar isso, meus amigos, mas tem muita gente dentro da igreja que não tem dom espiritual. Poucos sabem sobre os dons espirituais e não tem dom espiritual. A gente percebe isso na pessoa. A gente vê isso na pessoa. Tem vários tipos de dons espirituais. Lá em Coríntios, que é, se não me falo, é capítulo 12, né? A Bíblia fala dos dons espirituais. Tem muitos dons, para apóstolo, para missionário, para evangelista, para pregadores, para doutores da lei, dom de misericórdia, né? Dom de intercessão, e assim vai. São 9 dons básicos, mas só que esses 9 dons básicos se dividem em outros. Por exemplo, a pessoa que prega de porta em porta, ele é um evangelista. Uma pessoa que prega numa praça também é outro evangelista. É uma divisão. Uma pessoa que prega em estádio de futebol, para grandes estádios, grandes públicos, como pregava Billy Graham. Billy Graham era um evangelista. Ele não era 100% pastor, ele era evangelista. A função dele era ganhar alma para Cristo, né? Então, tem vários dons espirituais, mas tem pessoas dentro da igreja que eu vou falar para você, ela deixa muito a desejar, viu? Porque a gente percebe que a pessoa parece que vem para a igreja como turista. Parece que vem para a igreja como turista. Chega atrasado, sai mais cedo, não participa da escola dominical, tem trabalho na igreja, ele não vem, tem culto na igreja, ele também não aparece, tem vigília, ele não vem, chega como turista, né? Quer dizer, como é que uma pessoa dessa vai ter uma afinidade com Deus? Ela tá cavando a sepultura dela. Ela está cavando a sepultura dela. Porque o fato de você ir para a igreja não quer dizer muita coisa. Por isso que existe aquele ditado que fala assim, ó: porta de igreja aberta até cachorro entra. Né? Você, porta de igreja aberta até cachorro entra. Então, o fato de você ir para a igreja não quer dizer nada. Lá em Tiago, a Bíblia fala assim, ó: crês tu que há um só Deus? Fazes muito bem, mas até os demônios creem que estremecem. Então, crer em Deus é importante? É importante, deve crer, deve estar sempre crendo em Deus. Mas a Bíblia fala que isso aí não é ainda razão para a salvação, ainda não é razão para a justificação. Crer em Deus, a Bíblia fala que até os demônios creem e estremecem. Então você tem que crer e obedecer. Crer e obedecer. Crer e guardar a sua palavra. Que nós somos salvos por Cristo. Quando a Bíblia fala, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, ele está falando isso aí, mas está falando para a pessoa que guarda a sua palavra, que anda nos seus caminhos, que procura fazer a sua vontade, em tudo quanto é aspecto. Né? Porque a pessoa vai para a igreja e volta, vai para a igreja e volta, vai para a igreja e volta. O que ela está fazendo demais? Até o ímpio faz isso. Até o ímpio, tem ímpio que frequenta a igreja, vai para tudo quanto é igreja por aí, mas não toma uma decisão nunca na vida. E tem outros que tomaram a decisão, aceitaram Jesus Cristo e batizaram, mas ainda não estão com a cabeça ainda no lugar. Primeiro, que a conversão nossa é progressiva, né? Já começa por aí. A Bíblia fala que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai raiando e raiando e brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então você nunca está parado, você nunca está sem aprender, você sempre está aprendendo, é sempre mais e mais, cada dia que passa mais. Hoje é um versículo, amanhã é outro versículo, amanhã é um capítulo, amanhã é um livro, e vai lendo, e vai lendo. E à medida que você vai lendo, você vai clamando a Deus, vai buscando o poder que há em Deus, tá certo? Tem pessoa na igreja, meu amigo, se ela orar 2 a 5 minutos por dia, vai ser muito, tá? E nós vivemos de oração. A oração é o alimento do crente. A oração, ele é o fôlego do crente. Sem oração, meu amigo, você não vive. É por isso que você não entendeu ainda. Por que muita gente na igreja, às vezes ela se converte, aceita Jesus Cristo, mas depois de algum tempo ela vai se esfriando, até sumir da igreja. Sabe por quê? Porque ela não ora, ela não clama. Quando Deus converte uma pessoa, meu amigo, tá? Seja você, ou seja eu, seja quem quer que seja, Ele converte e Ele dá para nós tudo aquilo que Ele deu para qualquer outro. Deu para Paulo, deu para Pedro, até para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele dá unção, Ele dá poder, Ele dá graça, Ele dá alegria. Às vezes, você nem sequer precisa se mexer para nada.
Se mal ora, Deus já ouve. Mal pede e Deus já atende. No começo da nossa conversão é assim, porque Deus facilita tudo para nós. Facilita tudo para você e para mim. Por isso que a vida no começo, ela é fácil. Mas aí depois vem as cobranças. Por exemplo, vamos dar um exemplo verdadeiro disso. Uma empresa, você entra numa empresa, tá? Está começando um trabalho, tá? É seu primeiro dia de trabalho. Então você vai cometer alguns errinhos? Vai cometer. E o patrão vai te mandar embora? Não, ele vai ser paciente com você. Ele já sabe que você está aprendendo. Né? Então você vai cometer um erro aqui, vai cometer um erro ali, vai ter um problema aqui, vai fazer um deslize acolá, e ele vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Só que chega um dia, meu amigo, que vem as cobranças. Né? Depois dos 30 dias, 25 dias, aí se você comete aquele mesmo erro, ele já vai falar assim para você: mas meu amigo, você já está aqui há 20 dias, 30 dias, e ainda está cometendo esse erro, né? Aí passa mais uns 2 meses e você continua cometendo erro, cometendo falha que não era mais para você cometer. E aí o patrão já começa a falar: meu amigo, não vai dar para você ficar assim. Ou você melhora os seus caminhos, melhora o seu procedimento aqui, eu vou ter que te mandar embora. E aí, se a pessoa continuar desse jeito, o patrão manda embora. Deus é a mesma coisa. Quando nós nos convertemos a Cristo, Deus deu tudo fácil para mim e para você. Ele fez você ter tudo fácil. Você não clamou muito para receber na hora de Deus, né? Deus já foi abrindo as portas para você. A nossa conversão, meu amigo, ela é uma extensão da mão de Deus, tá? É quando Deus estende a sua mão para você e para mim. Não foi você, por exemplo, a Bíblia fala pela boca de Cristo: não foi vós que me escolheste, mas sim, eu que vos escolhi e vos nomeei para que vós vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Então não foi vocês que me escolheram. Nós não escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu. Não, Ele que nos escolheu, mas só que Ele nos nomeou para que nós vá e dê fruto e nosso fruto permaneça. E esse fruto não vai existir sem oração, sem clamor, sem leitura da Bíblia, sem dedicação. Não vai existir esse fruto não existirá. E aí vai acontecer com nós aquilo que aconteceu com a figueira, né? O que aconteceu com uma certa figueira? Uma vez de manhã Jesus Cristo estava saindo junto com os discípulos, né? E ele olhou para uma figueira, e ele estava com fome, queria comer, e ele olhou para uma figueira e começou a procurar fruto nela. Procurar fruto. Mas só que depois de algum tempo ele não achou fruto nenhum naquela figueira. E sabe o que a Bíblia fala? Jesus Cristo amaldiçoou a figueira, falou assim: ó, nunca mais nasça fruto de ti. E sabe o que aconteceu? No outro dia a figueira estava seca da raiz até o topo. E aí os discípulos falaram assim para Cristo: Senhor, eis que aquela figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. E aí Jesus Cristo já aproveitou o embalo, né? Já deu uma lição nele e falou assim: ó, se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, salte daqui para o mar, e isso vai acontecer. Na verdade, o propósito de Cristo ali era ensinar para os discípulos que a palavra deles tem poder. A nossa palavra, meu amigo, ela tem poder, tem unção, tem poder, ela não é fraquinha não. O próprio Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João, né? A carne para nada se aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Então a carne para nada se aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Então ela não é só palavra, ela não é só conversa, ela tem poder de converter as pessoas. Eu acabei de ler para vocês aqui, Paulo falou lá no livro de Romanos, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho de Cristo, ele tem poder. Não é só palavra, não é só conversinha. Ele tem poder. Né? Quando você lê um livro qualquer, aquele livro não faz efeito nenhum em você. Mas quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo vem sobre você e abre os olhos do teu entendimento. Por isso que Cristo falou assim na sua palavra no Evangelho de João. Ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Então nós temos que todo dia ler a Bíblia, examinar ela. Né? Como está lá no Salmo 1, né? O Salmo 1, o que é que fala no Salmo 1, né? Todo mundo sabe, né? E todo mundo conhece. Né? Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem, o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que maravilha! A pessoa que vive lendo a Bíblia,
examinando ela, mas também cumprindo a sua palavra e cumprindo a vontade de Deus, ela vai prosperar. Ela vai prosperar. E olha o que a Bíblia fala na sequência, ó. Pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, e suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Olha que maravilha, rapaz. Olha que bênção, né? A pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, que lê a Bíblia todo dia, que crê nela, né? Procura obedecer a ela, ele vai prosperar. Tudo que ele fizer vai prosperar. Tudo que ele fizer vai dar certo. Emprego não falta, ajuda não falta, bênção não falta, alegria não falta, paz não falta, salvação não falta nada. Mas por outro lado, a Bíblia fala o contrário, né? Não são assim os ímpios, olha aí, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio, ele é como a moinha que o vento espalha, não serve para nada. Ele não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo, né? Não sabe nada. Ele é como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, não vai ter salvação, não vai ser salvo. Nem os pecadores na congregação do justo, né? Os pecadores não vão subsistir na congregação do justo. Eles vão ser todos destruídos. Porque o Senhor conhece. Paz, irmão, tudo bem? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha aí, o caminho do ímpio, da pessoa que não teme a Deus, meu amigo, vai perecer. Enquanto o justo vai ter a salvação, alegria e paz, o ímpio só vai ter desgraça e miséria. Por isso que nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo, falar do amor de Deus, falar do amor do Pai. Tem crente que está dentro da igreja, meu amigo, tem tudo de bom na igreja. Tem carro bom, salário bom, né? Ganha de tudo quanto é lado, mas não dá um folheto para uma pessoa, não faz um convite para o vizinho, não vive intercedendo pelas pessoas, né? É uma coisa estranha. O que esse pessoal está pensando da vida? Que Deus está aqui para servir ele, que Deus é empregado deles? É isso que muitos crentes pensam na vida, né? Tem muitos que falam assim, eu não morrerei, mas viverei para ver as bênçãos do Senhor na minha vida. Só pensa em dinheiro, né? Só pense em paz e alegria da carne e do dinheiro aqui nesse mundo aqui, né? Como é que vai ser a vida dessa pessoa, né? Se Deus for fazer uma sabatina com essa pessoa, que está lá em Mateus capítulo 25, né? Eu vou ver se eu consigo pegar aqui o texto aqui, ó. Por sorte já abriu quase em cima. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. O juízo final, Mateus capítulo 25, 31. Olha o que é que Cristo fala. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que maravilha. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à de sua direita, mas os bodes colocará à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que a vós está preparado desde a fundação do mundo. E aí vem a pergunta, peraí, mas por que você preparou isso aqui desde a fundação do mundo? E aí vem a resposta: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te damos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Olha aí, isso aqui não é só para crente não, é para ímpio, todo mundo, né? Porque a pessoa tem que entender, meu amigo, ela tem que compreender que o fato dela ser crente, ela tem que ser uma espoliadora dos bens. Você se lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que a Bíblia fala?
né? Que eles tinham tudo em comum. Ninguém considerava seu, propriamente seu, aquilo que tinha. E eles repartiam. E em todos eles havia graça, havia alegria, né? Porque nenhum deles se considerava proprietário de nada, mas eles espoliavam seus bens, faziam doações na igreja primitiva. E hoje parece que esse negócio de ajuda, parece até que virou um palavrão dentro da igreja. Você vai falar assim, irmãos, vamos ajudar não sei o quê. É como se estivesse falando um palavrão. Uma coisa horrível. O coração das pessoas se endurece para a coisa de Deus. Não ajuda os missionários, não ajuda os evangelistas, né? Nem para comprar um folheto a pessoa tem capacidade ou coragem. É uma coisa horrível de se aguentar, né? Aí fica lá na igreja, lá, né? As pessoas, né? Na igreja, irmão, temos que pregar a palavra de Deus, temos que evangelizar, temos que ganhar alma para Cristo. Mas nenhum faz nada, né? Esse que fala assim, irmão, nós temos que pregar a palavra, ele mesmo não prega nada. Irmão, nós temos que evangelizar, ele mesmo não evangeliza nada. Irmão, nós temos que ajudar a alma missionária, ele mesmo não ajuda nada. Por exemplo, eu estou aqui nessa praça aqui, pregando, né? Evangelizando, tá? Daqui a pouco já vou, eu estou com mais folheto aqui, ó. E mais no bolso e na mochila, são folhetos bíblicos. Eu ainda vou para São Paulo, né? Vou para São Paulo ainda, entregar esse resto de folheto, alguns aqui em Jundiaí, só para em Jundiaí para fazer esse vídeo aqui. E eu vou pregando a palavra. Eu podia estar em casa sossegado, dormindo, né, assim, ou fazendo outra coisa, tentando ganhar algum dinheirinho. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu estou aqui porque eu sei, tá? Eu sei que Deus, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Cristo, Ele é da provisão. Uma vez Jesus Cristo falou assim para os discípulos, Ele mandou os discípulos de 2 em 2. Os 72 discípulos, ou 70, não me lembro agora, mandou de 2 em 2 para ir de cidade em cidade. De cidade em cidade, né, anunciando o evangelho e falando. Mas Ele deu uma ordem para os discípulos, falou assim, ó, vocês vão, mas vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar dinheiro, não vão levar ouro, nem prata em seus bolsos, e nem comida, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer casa onde entrardes, dizer assim, paz seja convosco. Se a casa for de paz, ficará nela a vossa paz. Mas se não for, voltará para vocês a vossa paz. E aí eles foram, e saíram de 2 em 2, e anunciando, e pregando, e evangelizando, e falando de Jesus, né? E ninguém levou nada, nem para comer, nem nada. Mas aí, acabou todo o trabalho, o anúncio, e aí o que ele fez? Eles voltaram para Cristo. E aí, quando eles estavam já com Jesus, Jesus Cristo falou assim, ó, vocês se lembram quando eu mandei vocês irem sem alforje, sem dinheiro, sem comida, sem bolsa, sem nada? Faltou para vocês alguma coisa? E aí todos eles foram unânimes. Não, Senhor, não nos faltou nada, nada. É a provisão de Deus. Deus sustentou um povo, 2,5 milhões de pessoas num deserto, com vaca, camelo, cabrito e tudo mais. Num deserto. Tem comida no deserto? Não. Tem água no deserto? Não. Mas Deus sustentou. E diz a Bíblia que a graça de Deus para com eles foi tão grande que nem a roupa deles se estragaram em 40 anos, nem seus sapatos estragaram em 40 anos. Do jeitinho que eles saíram com o sapato, chegaram na Terra Prometida. Do jeitinho que eles saíram com a roupa, chegaram com a roupa na Terra Prometida. Nada se estragou. Olha que bênção, né? Não é uma bênção de Deus e de Cristo isso? Nada se estragou, porque Deus, meu amigo, é o Deus da provisão. Deus, Ele sabe como sustentar a sua obra. Não precisa a pessoa ficar com medo. Eu vou perder tudo. Não sei o quê. Não. Se tiver que perder, que perca. É melhor que você perca tudo do que você ter muita coisa e não entrar no reino de Deus. Você que é crente, evangélico, tenha isso em mente. Tem muita gente dentro da igreja que vive igualzinho a ímpio, né? Igualzinho a ímpio. E por quê? Porque ele não tem o mesmo comportamento do ímpio. O ímpio se importa com alguma coisa? Não, ele também não se importa. O ímpio ajuda em alguma coisa? Não, ele também não ajuda. Então tem a mesma característica. De que adianta a pessoa ter se convertido se ela não presta para nada? Se ela não serve para nada? Né? Nós temos que servir para alguma coisa. Né? Você quer ver um negócio? Olha aqui, eu vou ler para você aqui, já quase para finalizar. João capítulo 15. Todo mundo conhece esse versículo. Esse capítulo, é a videira e os seus ramos, né? Eu vou falar aqui para você, dá uma olhadinha.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que ela dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam-no no fogo, e esse arde. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha aí, você não tem que estar preocupado, né, com dinheiro, com salário, com aposentadoria. Tem que se desligar, meu amigo. A própria Bíblia fala, né, acho que é em Mateus, acho não, é em Mateus, Jesus Cristo falou sobre isso, né? Usando uma palavra aqui que ele disse, ó. Jesus Cristo deu uma ordem para os discípulos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Tá? Ele falou assim, ó. Não andeis ociosos por coisa alguma. Tá? Nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir, né? E nem pela vossa boca, pelo que haveis de comer. Tá? Não é o corpo mais do que vestido e a vida mais do que o mantimento. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. No entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que muitos passarinhos? Né? Olhai para os lírios do campo, que não fiam e não tecem. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste a erva hoje, que hoje está florescendo, mas amanhã é cortada e lançada no fogo, não vai vestir vocês muito mais, homens de pequena fé. Por isso eu vos digo, disse Jesus, né? Não andais ansiosos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo vestir, tá? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não tem que estar preocupado com nada, né? Porque para a pessoa que teme a Deus, meu amigo, o trabalho corre atrás. Tem um versículo na Bíblia, lá no Velho Testamento, tá? Que fala assim, ó, que você não corre atrás da bênção. Ninguém corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de nós. Você não corre atrás de bênção, eu não corro atrás de bênção. É a bênção que vem ao nosso encontro, tá? A gente está correndo e a bênção está correndo atrás. A gente está correndo e a bênção está vindo atrás. Não é o contrário. A bênção está indo e você está correndo atrás dela. Eu correndo atrás da bênção. Né? Porque tem crente que está desse jeito. Está correndo atrás da bênção. Está correndo atrás da bênção. A bênção está indo e ele está correndo atrás. E muitas vezes não alcança. E se alcança, o procedimento está errado. Tá? Então é a bênção que corre atrás de você. Você só tem que ficar cumprindo a palavra de Deus. Né? Tem algumas partes na Bíblia, de algumas guerras, que Deus fala assim para o povo, assim, ó, povo, nessa guerra vocês não vão se meter, porque essa guerra é comigo, eu vou fazer essa guerra está entre eu e aquele povo, vocês não vão se meter nesse caminho, vocês só vejam o livramento que eu, o Senhor, vou dar. Então, meu amigo, Deus deu tudo fácil e simples, né? Tá fácil, é só pegar, né? Não tem nada difícil para você. Só que para pegar, tem as regras, tem os mandamentos. É fácil por um lado, mas também tem as suas complicações por outro. Não é difícil, não está longe de você. A salvação não está longe de você. Você quer que eu prove para você? Romanos capítulo 10, ó. Olha o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 10. Tá? Capítulo 10. Olha só. 10, verso 18. Não, 18 não. Aqui. Aqui. Romanos capítulo 10. Mas o que diz a Escritura? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos.
A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Bíblia fala, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha aí, você está vendo? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Está fácil, né? Existe um ditado aí que o pessoal fala assim, é mel na chupeta, é mamão com mel, né? Não está fácil? Deus fez isso aí. É mel na chupeta, é mamão com mel. Está tudo muito fácil e gostoso também. Claro que vai ter os seus problemas, vai ter perseguição, vai ter problema, mas no sentido da aquisição, ela está muito fácil e simples também. Tá certo? Ela não está difícil para você. Se fosse algo difícil, algo complicado, até Deus iria, né, falar, não, mas é difícil para o ser humano, né? Não é tudo, mas está fácil. É só você crer que Jesus Cristo é o Senhor, crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, crer que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porque as pessoas, meu amigo, elas são assim. Hoje no mundo, diz aí os intelectuais, que o mundo hoje tem mais de 32 mil religiões. 32 mil religiões. E cada uma fala numa coisa diferente uma da outra. Nenhuma fala igual a outra. O maometanismo prega o tal do Maomé, tá? E mesmo lá dentro do maometanismo tem divisão, xiita com sunita, né? É um brigando com o outro, um matando o outro, um destruindo o outro. Aí você tem o budismo que prega outra coisa, prega paciência, prega sabedoria, não sei o quê. Aí tem Seixunoye, né, que também prega sabedoria e não sei mais o que, de coisas do próprio ser humano, que vai por aí fora. Aí tem mormonismo. Aí você tem espiritismo, umbandismo. Olha quanta religião tem nesse mundo, meu amigo. Quanta religião. E todas elas são tudo diferente uma da outra. Mas a Bíblia fala, lá em Provérbios, diz a Bíblia o seguinte, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Como é que é, pregador? Repete. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles são caminho de morte. E sabe o que ele está dizendo? Essa palavra caminho aí não é caminho de andar e prosseguir, é religião, é caminho para chegar a Deus. Caminho para chegar a Deus. Eles querem inventar. A Bíblia também fala em Provérbios que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções. Os homens inventam. Essa invenção aí não é mecanismo, não é qualquer coisa, é invenção religiosa, passar a chegar a Deus. Porque as pessoas inventam religião de acordo com as suas próprias concupiscências, de acordo com as suas próprias vontades, para poder seguir do jeito que eles querem. Mas Deus tem o seu procedimento. Ele criou uma religião também, mas essa religião chama-se cristianismo, que tem como base a Bíblia, que é a regra de fé e prática do cristão. Não é Corão. Corão é do outro, do inimigo lá. Né? Corão de Latão só é que ali só há morte, matança, sequestro, assalto, homicídio, só isso, e opressão. Mas aqui há paz. Jesus Cristo falou assim na sua palavra, João capítulo 14, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Então a paz, meu amigo, só tem Jesus Cristo para dar. Bom? A paz só vem de Cristo, não vem de religião, não vem de credo religioso, não vem de invenção do ser humano, não vem, tá? A religião que Deus criou, que Deus inventou, é o cristianismo, né? Por isso que Cristo fala assim na sua palavra, lá no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? E lá em também João capítulo 8, 32, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. É Ele que, só Ele tem o poder. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, lá no final, Jesus Cristo fala assim, ó, eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide aí todo mundo, ensinando as nações a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Jesus que está com nós até o dia do Armagedon, né? Que é onde Deus vai acabar com a humanidade.
vai encerrar a carreira humana, né? Porque lá em Armagedão a Bíblia fala que Satanás vai reunir todas as nações dos 4 cantos da terra e vai se reunir e vai juntá-las para uma batalha contra a cidade santa. E eles se juntam com uma batalha, mas a Bíblia diz que cai fogo do céu e consome a todos eles. É ali que encerra a carreira do ser humano, né? É ali. Portanto, nós não devemos estar preocupados com nada. A Bíblia fala, não andeis ociosos nesse mundo aqui. O que é ocioso ou ansioso? Ansioso é a pessoa parada que não faz nada. E ansioso é aquela pessoa que vive na expectativa de acontecer alguma coisa, né? Ai, eu quero que aconteça. Ai, eu preciso ganhar, eu preciso receber, né? Tem que acontecer alguma coisa na minha vida, uma viravolta na minha vida, né? E a melhor viravolta que pode acontecer na tua vida é você aceitar Jesus Cristo, crer na sua palavra, entender a sua mensagem e ser abençoado pelo sangue de Cristo. Tá certo? Eu estou quase para encerrar já. Eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração. Se você é crente, que Deus abençoe ricamente a sua alma, abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Contribua com a palavra de Deus, contribua com os missionários, pregadores, evangelistas, ajude eles sempre. Esse trabalho aqui, apesar de ter um grande e avultado galardão, todavia é um trabalho árduo, difícil de ser feito. Aqui nós encontramos problema de todo jeito, né? Por exemplo, tem gente que pensa que alguma igreja ajuda a gente. Nenhuma igreja ajuda, não ajuda. Nós temos que pagar quase tudo do nosso bolso. Uma pessoa ou outra às vezes ajuda. É comida, é condução, é folheto bíblico, é literatura, e a hospedagem quando viaja. Tudo tem que ser pago. Às vezes a gente tem que custear tudo isso. E as pessoas não observam isso. E tem gente, meu amigo, que tem tanto dinheiro, se o carro dela furar os 4 pneus, ela não tem dificuldade nenhuma. Ela vai lá numa concessionária, manda trocar os 4 pneus do carro e acabou. Se o carro dela bateu o para-choque, se custar R$700, ela manda trocar e pronto, acabou. Mas se precisar de uma ajuda para uma missionária, pode estar certo, tá? Que você não vai ver esse dinheiro. Esse prato de comida você não vai ver, não. Tá bom? Tem gente assim dentro da igreja, parece incrível, mas é assim, tá? Por isso, e as pessoas são assim, meu amigo, ó. Elas querem que Deus não exista. Elas queriam para viver no pecado e na iniquidade, para que não tivesse punição. Só que eu faço uma pergunta, o que seria de nós se não fosse Deus? Fala para nós. Vamos imaginar que realmente ele estivesse com a razão e não existisse Deus. Quem é que queria livrar você das mãos do diabo, dos homens malignos e satânicos? Quem é que ia nos livrar? Ninguém iria livrar. Os seres humanos, meu amigo, faz tanta desgraça no mundo, mas tanta desgraça, se a gente for narrar para alguém, dificilmente alguém vai acreditar que isso existe. Hitler não matou 6 milhões de judeus numa câmara de gás e num sofrimento grande? Joseph Stalin matou 20 milhões de soviéticos porque ele achava que era contrário ao seu governo, mandou matar, colocava lá na Sibéria e muitos morriam congelados e metralhados e fuzilados. Mussolini vivia dizendo que Deus não existe e era arrogante, né? Então, o que seria de nós se não fosse Deus? Quem é que deveria levar você? Você acha que o diabo não põe a mão em você porque não tem força, não? Você acha que o diabo não põe a mão em você porque não tem força, porque não tem capacidade? Você está muito equivocado, meu amigo. O diabo tem tanta força que, se fosse possível, se Deus falasse assim, diabo, faz o que você quer aí, você ia ver quanta coisa, quanta desgraça que o diabo ia fazer. É fogo caindo do céu, é ele fazendo montes, sai andando para lá e para cá, é ele matando pessoas à revelia. Meu amigo, o diabo tem grande força e grande poder, as pessoas que não sabem. O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim na sua palavra, lá em Coríntios, porque não ignoramos os seus ardes. Olha, se o apóstolo mais inteligente da Bíblia não ignorava os ardes de Satanás, quem é eu e você para ignorar? Né? Quem é eu e você para ignorar? Não podemos ignorar os ardes do diabo, meu amigo, e nem a sua força. Se o diabo não toca em mim e não toca em você, não é porque ele é fraquinho, não. É porque Deus não permite, ele não deixa. Porque se o diabo tocar em nós, ou algum espírito maligno tocar em nós, sem Deus permitir, eles são lançados no abismo. São lançados no abismo. E eles têm medo disso, porque eles sabem do poder de Deus. Eles sabem do poder de Deus. O diabo tem conhecimento, ele sabe o que Deus pode fazer com ele.
Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago, que eu já falei para você já, crês tu que há um só Deus, faz muito bem, mas os demônios creem que estremecem, os demônios têm medo, e a prova de que eles têm medo está lá, acho que é em Mateus capítulo 13, né? Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, Jesus Cristo fala assim, ó, a respeito, 13 não, desculpe, é capítulo 12, né? Ele fala, não, peraí, é 13 mesmo, peraí, só um instante. Glória a Deus. É o seguinte, a respeito do Gadareno, tá? Eu vou ler de cabeça para você. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo ia para a cidade de Gadar, apareceu primeiro um endemoniado, cheio de demônio. A Bíblia fala que ele era endemoniado, e só que amarrava ele com grilhões, e ele quebrava os grilhões e fazia em migalha. Mas quando ele viu Jesus Cristo, ele veio todo se borrando de medo, com medo, e falando assim, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Homem? Que vieste aqui, virasse nos atormentar antes do tempo? Esconjuro-te por Deus, que não nos lance no abismo. Olha aí, não nos lance no abismo. O diabo estava com medo, meu amigo, estava com medo de ser lançado no abismo, né? Porque ele sabia que uma palavrinha falada errada ali, Jesus quis lançar ele no abismo. E aí sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, Senhor, se tu nos expulsa desse homem aqui, permite que a gente se entre naqueles porcos lá. E aí Jesus Cristo foi e permitiu, podem ir. E a Bíblia fala que os demônios entraram nos porcos e lançaram os porcos na precipitação, lançaram no abismo. E morreu todos os porcos, e era quase 2.000, que era uma legião que estava ali. Você vê que o diabo, ele não tem força para nada, diante de Deus, diante de Cristo, mas tem força contra o ser humano. Tem força contra o ser humano, tá? Contra mim, contra você, ele tem força, mas contra Deus e contra Cristo, ele não tem força. Por isso que nós devemos sempre nos apegar a Deus e a Cristo, e de maneira nenhuma sair da sua presença, porque quando você sai da sua presença, meu amigo, você é presa fácil para o diabo, tá? Você é presa fácil para o diabo, porque o diabo só está esperando uma hora de você sair debaixo das asas de Cristo. Você conhece a história da galinha e dos pintinhos, né? Quando a galinha está ali e os pintinhos estão embaixo dela, os pintinhos estão protegidos. A cobra não vem. Por incrível que pareça, a cobra não vem, porque a cobra tem medo da galinha. Parece incrível, mas é verdade. Ela não aparece, porque a galinha enfrenta a cobra e sai vitoriosa, né? E até o gavião, se aparecer ali, ela também enfrenta o gavião e não larga os pintinhos de jeito nenhum. Assim também é Deus. A Bíblia fala, tem um versículo na Bíblia, acho que é em Mateus, que a Bíblia fala o seguinte, Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém, falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu não tentei te juntar, você, como a galinha, ajunta debaixo das suas asas, os seus pintainhos, e vós não quiseste. Dias irão em que todos os teus muros serão derrubados, e você será cercada, até que você diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tá certo? Então é isso que é a verdade, tá certo? A verdade de Cristo. Bom, meu amigo, foram quase 1 hora de pregação, já deu 58 minutos de pregação. Eu vou pedir para você, em nome de Cristo, tá? Que você compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo, dê likes nesse vídeo, tá bom? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O nome do canal é José Roberto Almeida 6474. Vou repetir. José Roberto Almeida 6474. Se inscreva nesse canal, tá? Assista os vídeos, que as bênçãos vão alcançar você, tá? As bênçãos vão alcançar você. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Se você ouvir a palavra de Deus, você vai ser abençoado grandemente, tá bom? E se você quiser cooperar com esse canal, financeiramente, ajudar, você pode cooperar e ajudar também, tá certo? O nome do Pix, o número do Pix é 103-846-978-36. Banco Itaú S.A. José Roberto. Vou repetir, 103-846-978-36. Banco Itaú S.A. Tá bom, José Roberto? Tá bom? Então,
Você, se possível for, ajude, coopere com esse trabalho não tem, na verdade, auxílio de ninguém, nem de igreja, nem de associação, em nada, tá? Mas a gente precisa de cooperação, tá bom? Se você quiser ajudar, está aí no vídeo para você cooperar, tá bom? Então, fica assim essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu ainda vou lá para a Praça da Sé, tá? Ainda tem folheto para distribuir, já falei, né? Tem folheto para distribuir, tem irmãos lá para cooperar com a pregação, para a glória de Deus. Deus está abençoando, tá bom? Está abrindo portas, está libertando almas, tá? Por intermédio da mensagem. A Bíblia fala pela boca de Cristo: ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você que é da igreja, ou é de alguma igreja, passe a pregar o evangelho. Tire uma meia hora, 40 minutos. Isso não vai matar você não, nem fazer mal para você não. Compre os folhetos, algumas literaturas, distribua perto da igreja, onde você está. Tire uns 20 minutos, meia hora, para você pregar a palavra, para você anunciar o evangelho. Não fique parado não, tá? Não fique parado não, porque você está atrasando a vida de Cristo. Você está atrasando a vida de Cristo, tá? Quando você não prega a palavra, a boca de Cristo falou assim, no evangelho de João, ele falou assim, ó: se vós se calardes, até as pedras clamarão. Você sabia que as pedras são os ímpios, são os incrédulos. Eles vão clamar se você não anunciar o evangelho. Eles vão falar assim: cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que anunciava a palavra? Cadê aquele povo do terno, da gravata, do paletó, da Bíblia debaixo do braço? Cadê aquele povo? Porque a internet tomou conta, né? O celularzinho tomou conta, né? Agora é só celular para cá, celular para lá, né? WhatsApp para cá, WhatsApp para lá, Kawaii, não sei como é o nome desse troço aí, né? Instagram, Facebook, agora tá na moda. E aquele tal como novo que surgiu, chinês aí, como é que é o nome? Bom, tem um nome lá, eu não me lembro do nome, é um chinês lá, só vive com vídeo. Você vê nos trens e nos ônibus, a pessoa vendo aquela besteirada lá toda, né? E dando risada, feito bobo. Caramba, mas que coisa horrível, né? O celular tomou conta de tudo. E a Bíblia ficou para escanteio. E os ímpios estão perguntando: cadê aquele povo do terno, da gravata, do paletó, da Bíblia debaixo do braço? Cadê aquele povo? Está tudo embutido na internet, está tudo embutido no WhatsApp, está tudo embutido no Quai e outros bichos mais. Tá certo? É isso que está acontecendo. Tá bom? Meu amigo, largue o celular e vá ler a Bíblia. Largue o celular e vá para a igreja. Largue o celular e vá viver uma vida verdadeira de evangelho. Não fica aí em celular não, que isso aí é um processo de lobotomização da mente da pessoa. O cara vai ficando pinel, vai ficando doidinho. E tem gente até que é atropelada. O pessoal está na internet de tal maneira que está concentrado, ela vai andando, cai nos bueiros, né? É atropelado no meio da rua, é assaltado às vezes, nem ela percebe. O cara mete a mão no bolso dela ali, leva tudo e ela está ali no celular. Né? Coisa de doido, tá? É o fim dos tempos, meu amigo, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua alma, Deus abençoe tudo quanto é coisa de você e da sua família, tá bom? Fique na paz de Cristo, compartilhe esse vídeo, dê os likes, se inscreva no canal, tá bom? Deus vai te abençoar. Vou fazer uma oração para encerrar, tá bom? Em nome de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, agradeço meu Pai Santo por essa palavra que o Senhor deu, agradeço pelo vídeo gravado. Quem passou aqui ouviu a palavra, seja abençoado pelo sangue de Cristo. Deus dá a bênção a todas as almas que vão ver essa mensagem. E dê mais inspiração para a gente poder glorificar o Teu nome santo. Tá bom? É o que eu peço em nome de Cristo, com perdão dos meus pecados. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém, Jesus Senhor. E abençoa as almas. Amém. Domingo estamos aí, tá bom? Em nome de Jesus. Gostei de ver. Falar de Jesus. Não fala de Jesus, não vai não. Não, peraí. Só. Abençoe, irmão.